Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Bem-vindos ao mini curso de missões Todos os Povos na Mira de Deus. É uma realização da Escola de Missões David Brainerd, um órgão da Missão Saim. Antes da gente entrar propriamente na nossa lição de hoje, quero pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva e ative ali o sininho e também nos ajude a compartilhar este vídeo e os outros também, para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas, tá bom? Deus abençoe cada um. Então nós vamos para a terceira aula do mini curso de missões Todos os Povos na Mira de Deus. O tema de hoje é a condução do programa missionário em Atos capítulo 16, do versículo 6 ao 10. É o texto que nós vamos fazer a leitura neste momento, Atos capítulo 16, do versículo 6 ao 10, que será a base do nosso estudo de hoje. A palavra de Deus diz assim: E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passe a Macedônia e ajuda-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Irmãos, essa é a segunda das 6 visões recebidas pelo apóstolo Paulo. Nós vamos ver todas essas visões registradas no livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, capítulo 9, do versículo 3 ao 6, capítulo 18, do versículo 9 ao 10, capítulo 22, do 17 ao 18, capítulo 23, versículo 11, e também o capítulo 27, os versículos 23 e 24, e a outra passagem é essa que a gente acabou de ler, capítulo 16, do versículo 6 ao 10. O apóstolo Paulo estava a caminho da sua segunda viagem missionária. Ele estava acompanhado por Silas, também por Timóteo e por Lucas, lembrando que Lucas escreveu sua obra em 2 volumes, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Nós vamos perceber que o livro de Atos começa exatamente quando termina o livro de Lucas. E o propósito dessa equipe missionária era abrir novos campos e plantar novas igrejas. Paulo ele tinha um plano bem ousado para evangelizar a Ásia, mas aprove a Deus mudar o rumo da jornada de Paulo e direcionar Paulo à Europa. Nós vamos ver que os planos que ele tinha é ir para a província da Ásia. E nessa presente visão que a gente leu, nós vamos observar que o desafio de Paulo agora é o quê? Passar a Macedônia e ajudar. A Macedônia era a região localizada de frente ao mar Egeu, no continente da Grécia. E nós vamos ver que as cidades de Filipos, Tessalônica, se localizavam lá. Nós vamos ver mais à frente que Paulo começa o trabalho missionário ali em Filipos. Ele até escreve uma carta aos filipenses. Mas o mais significativo aqui é que pregar o evangelho da Ásia para a Europa, né, vamos dizer assim, a questão aqui implica o quê? Levar a palavra. A questão não é viajar por viajar. Não é sair de um local, simplesmente sair. Mas tem o quê? A missão de pregar o evangelho. Era ir levando a preciosa semente. E aí eu quero compartilhar alguns pontos desse texto. E o primeiro, que fala de um plano ousado, mas de uma vontade contrariada. Está nos versículos 6 e 7. Nós vamos observar que a condução aqui do programa missionário, nós vamos entender claramente que é uma obra conduzida pelo céu e não pela terra. A Bíblia diz no versículo 6 que eles percorriam. Observa essa expressão. Paulo ele não teve a permissão para cumprir seus planos de ministrar a palavra na Ásia.
na Ásia Menor, que seria hoje a atual Turquia. E também nas cidades de Éfeso, Esmirna, Filadélfia, Laodiceia, Sardes, Pérgamo e Tiatira. O Espírito Santo, nós vamos observar aqui, que ele chama, comissiona, guia e também impede ou até mesmo fecha portas. Nós vamos observar por 2 vezes o texto falando que o Espírito do Senhor, como diz que o Espírito Santo os impediu de pregar na província da Ásia. Depois, mais à frente, vai dizer que o Espírito de Jesus não permitiu. Observa bem aqui. No livro de Atos, se percebe a atuação do Espírito Santo. Alguns até falam que seria melhor não se chamar de Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o protagonista. O livro de Atos vai mostrando o avanço da obra do Evangelho, tendo o Espírito Santo como diretor, o protagonista, que ele vai usando os apóstolos, vai usando a igreja para pregar a palavra. E nós vamos perceber no livro de Atos essa atuação do Espírito Santo como o autor de missões, como o orientador de missões, seja através de anjos, visões e discernimento. Nós vamos ver o Espírito Santo sempre agindo e direcionando as pessoas. Como Paulo aqui diz que ele à noite teve uma visão de um homem macedônio que dizia: passa Macedônia e ajuda-nos. Então, nós vamos ver aqui o Espírito Santo direcionando o trabalho missionário. O certo é, a direção do avanço missionário, aqui no livro de Atos, e mais precisamente nesse texto que nós estamos observando, foi executada pelo Espírito Santo, através de mensagens transmitidas aos servos dele. A lição que nós aprendemos é que o missionário ele não deve ser guiado por si mesmo. Ele tem planos ousados, mas ele tem que entender que a vontade dele muitas vezes vai ser contrariada por Deus, que é o melhor da vida. É ser contrariado por Deus, por quê? Porque a vontade dele é melhor do que a nossa. E aí nós vamos ver no versículo 7 que eles foram impedidos pelo Espírito de Jesus, impedidos aqui de pregar a palavra na Ásia. Observa bem que enquanto que o livro de Atos mostra alguns missionários sendo impedidos de pregar, é impedido por pessoas, por autoridades, etc. Mas aqui não, fala pelo Espírito Santo. Aqui não é uma perseguição, é o Espírito Santo direcionando, conduzindo o programa missionário na vida dos apóstolos. Eles foram impedidos de pregar a palavra de Deus na Ásia, como diz no versículo 6. Mostra também que eles tentavam ir para Bitínia, lá no versículo 7. Bitínia, ela foi evangelizada depois, talvez por Pedro, como diz lá em 1 Pedro 1:1. A carta de Plínio, por exemplo, que viveu em 112 depois de Cristo, revela que houve um certo sucesso missionário lá nessa região. Deus pode ter levantado outras pessoas para evangelizar aquele lugar, e a província da Ásia situada na parte ocidental da Ásia Menor, incluía o que? A famosa cidade de Éfeso, onde Deus queria que Paulo fosse evangelizar mais tarde, como mostra lá no livro de Atos, capítulo 19. É importante a gente observar a condução do avanço missionário. Pode ser que futuramente, em outros cursos, a gente fale também da história, da geografia missionária do Brasil, por exemplo, quando os primeiros missionários vieram e assim tem avançado a palavra de Deus no nosso país. Mas o que eu quero mostrar é que Deus impediu aqui Paulo e sua equipe de pregar na Ásia e conduziu a equipe para a Europa. Paulo ele voltou para Éfeso, onde irradiou todo o evangelho por toda a Ásia, como diz lá em Atos 18, a partir do versículo 24, e vai até o capítulo 19, versículo 40. E assim, o que me chama a atenção é que eu falo o Espírito de Jesus, né, que é uma frase rara no Novo Testamento, mas frisa aqui a relação do Espírito Santo como agente de Cristo. Não é que o Espírito Santo age de uma forma e Jesus de outra, não. O Espírito Santo com a relação aqui do Espírito Santo como agente de Cristo, como diz lá em João 16, 13 e também o versículo 14. O que nós podemos aplicar aqui é que a agenda da igreja, vamos dizer, ela deve ser dirigida por Deus e não pelos obreiros. Ela deve ser definida pelo céu e não pela terra. Paulo ele abriu mão do seu projeto e abraçou o projeto de Deus.
Nós vamos ver que o missionário constantemente ele tem que fazer isso, né? Abrir mão dos próprios projetos para viver os projetos de Deus. E assim o evangelho entrou na Europa, com essa visão que Deus deu a Paulo para pregar. O missionário tem que ser uma pessoa de visão, né? Que vê, que tem essa ousadia, essa ambição de pregar o evangelho, mas também tem que ser alguém sensível à voz do Espírito, porque às vezes ele faz planos e fala, olha, isso aqui é bom evangelizar na Ásia. Sim, pode ser que Deus levantou outras pessoas para evangelizar aquela região. Mas pode ser que Deus vai fazer com que você abra mão de uma coisa boa para ter uma coisa melhor. Nós podemos citar exemplos missionários da história, por exemplo, David Livingstone, que pregou na Europa, ele era europeu e pregou na África. Ele tentou ir para a China, mas Deus enviou para a África. Ou William Carey, que é conhecido como o pai das missões modernas, ele também é europeu, ele planejava ir à Polinésia, mas Deus o guiou à Índia. Não é interessante a gente observar essa questão dos planos dos missionários e Deus direciona para outro lugar? Podemos citar também a Dorinan Judson, que foi o primeiro para a Índia. Ele foi o primeiro para a Índia, mas depois ele foi levado para a Birmânia. Então, a gente observa esse avanço da obra missionária e essa condução do Espírito Santo. Agora, o segundo ponto, para a gente ir avançando, trata-se de uma visão clara. Há uma visão clara, um clamor por ajuda, que está no versículo 9. Aqui fala de um varão macedônio, o saudoso Rousseau Shedd. Ele dizia que, sugere-se que esse homem da Macedônia, esse varão macedônio, sugere-se que seja Lucas, o autor do livro de Atos. E ele até fala, né, o Rousseau Shedd fala assim, ó, que a gente tem que anotar a mudança da terceira pessoa para a primeira pessoa, indicando que ele se juntou com a equipe ali em Troade. Então, assim, nós vamos ver que Lucas às vezes está narrando, daqui a pouco ele se inclui no grupo, né, da equipe, e isso é bem interessante. E aqui fala da Macedônia, como eu já mencionei, que era aquela região localizada de frente ao mar Egeu, no continente da Grécia. Eu citei aqui algumas cidades que estavam localizadas lá, como por exemplo Filipos e Tessalônica. Paulo escreve uma carta aos Filipenses, escreve 2 cartas aos Tessalonicenses. E só que assim, a visão é clara, tá? Nós vamos até ver mais à frente que eles entenderam que Deus estava guiando eles. O missionário sempre tem que procurar compreender isso, ele tem que entender isso, que Deus está direcionando. Às vezes está com um plano para um lado e Deus direciona para outro. Não é que Deus muda de plano. Ele muda os nossos planos, que os nossos planos podem ser mudados. Os de Deus vão sendo executados da maneira que ele planejou cada detalhe. E nós estamos na nossa Macedônia, vamos dizer, uma aplicação. Seja você que trabalha com ministério infantil, oração, música, evangelismo, discipulado, pequenos grupos, trabalha com treinamentos, ajuda no sustento de missionários, trabalha com assistência social da igreja e etc. Sempre procurando não deixar que ninguém passe necessidades, né? Bom, para a gente ouvir o clamor que pede por ajuda, como este homem pediu ajuda, é preciso o quê? Mobilização. O que seria essa mobilização? Cada um fazendo a sua parte e todo mundo trabalhando junto. Por que cada um fazendo a sua parte? Eu gosto de usar a figura do time de futebol, onde cada um tem a sua posição no campo, tem a sua função, mas não é cada um fazendo por si, não. Cada um fazendo a sua parte, mas todo mundo junto porque tem um propósito comum. Quando um jogador de futebol ele procura fazer a própria vontade, ele acaba atrapalhando todo o esquema tático do time. Para a gente ouvir esse clamor da Macedônia, vamos dizer, a gente precisa o quê? Mobilizar, cada um fazer a sua parte, porque é lugar para cada um. Na obra de Deus não existe o dom de esquentar banco, né? Então, cada um trabalhar, mas todo mundo trabalhar com uniformidade, unidade, com o seu propósito, que é a glória de Deus e a evangelização dos perdidos, a edificação da igreja. Mas é preciso passar. Por isso que diz, passa a Macedônia. É preciso passar, é preciso sair
de onde está. É preciso, a palavra missão significa enviar, é exatamente esse sentido. Tem que sair, entendeu? Tem que sair. Vamos dizer aqui 3 palavras que dirigem a filosofia missionária. A primeira é venham, ou vinde. Vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados. Lá em Mateus 11, a partir do 28. A segunda é ficai, como diz lá em Lucas, ficar em Jerusalém até ser revestido do alto. Ou seja, que é o processo de treinamento, como Paulo mesmo. Tem gente que acha que Paulo se converteu e já foi pregar. Paulo tinha toda uma bagagem, mas Paulo passou por todo um seminário, vamos dizer assim, intensivo, e ficou muito tempo. Alguns vão achar que foram até 14 anos. Alguns estudiosos vão debater, mas o tempo que ficou. Mas o fato é que Paulo passou por esse processo. Todos vão concordar que passou por esse processo de treinamento. E a terceira palavra, ide. Né? Então, vinde, ficai, ide. Venha até Cristo, se prepare, né? Fique e vá. Então é preciso passa a Macedônia. Tem que sair da zona de conforto, tem que ir em busca dos perdidos. Era assim que Jesus fazia. E é preciso ajudar, porque fala que passa a Macedônia e ajuda-nos. Não é só passar, é passar e ajudar. Igual a missão. Como se resume missões? É ir e fazer discípulos. A grande comissão, ela consiste em fazer discípulos. Tem que fazer algo. Não é só ir pregar e deixar, não. É ir pregar, formar discípulos para Cristo, para que a obra dê continuidade. Ajudar quer dizer o que? Acudir, socorrer, salvar. Então o sentido é exatamente esse. Eu vou dar aqui um exemplo. Eu vou dizer mais precisamente no contexto em que nós estamos aqui em Brasília, tá? Eu sei que missões tem os princípios gerais, mas também existem os princípios específicos, porque a gente tem que contextualizar. No contexto aqui do Distrito Federal, em que é realizado um trabalho com moradores de rua, 95%, isso são estudos do governo do Distrito Federal, 95% dos moradores de rua aqui do Distrito Federal, eles têm casa e família. Eles estão nas ruas, essa é a maioria, por conta das drogas. Vocês vão ver que eles dormem em qualquer lugar e etc. E os outros 5% são pessoas que realmente tentaram uma vida aqui, não conseguiram. Vocês vão ver que eles dormem, tem as barraquinhas, tem um lugar de fazer a comida, etc. Tem crianças, uma família morando ali. Bom, onde eu quero chegar? Aí a gente vai levar sopa, caldo à noite, levar agasalhos para os moradores de rua. Mas a gente tem em mente que muitos deles têm profissão, têm família, casa, etc. Estão nas ruas por conta das drogas. Então, se a gente só levar roupa e alimento, a gente pode estar acostumando eles a ficarem lá, na rua, numa boa, e dizer, não, amanhã vai ter outro cardápio, vai vir outra igreja trazer comida pra gente, vai trazer roupa, agasalho, etc. Essa roupa que já está velha, amanhã eles vão vir aqui e vão dar outra roupa. Só que o nosso papel não é só isso. Nosso papel também é o quê? Chegar nesses que são moradores de rua, que usam drogas, e convidá-los para ir para a casa de recuperação. Lá no centro de reabilitação, eles vão ficar ali um período de 9 meses, eles vão se recuperar e vão sair dali já evangelizados, discipulados, até batizados, e vão voltar para as famílias, e vão voltar para a profissão que tinham, vão dar continuidade. Vocês estão vendo que é uma coisa mais completa, mais consistente, porque às vezes a gente corre o risco de estar alimentando as pessoas e a mantê-las nas ruas. Não estou fazendo uma crítica nem um elogio, eu só estou querendo que a gente observe bem que a coisa tem que ser mais profunda. O trabalho tem que plantar a igreja, o trabalho missionário, por quê? Porque cada igreja plantada se torna o quê? Uma agência missionária, que vai dar continuidade à evangelização. Não é pregar e ir embora. É pregar, trazer consistência, e depois você pode ir embora, como Paulo fazia, né, que plantava igreja. A itinerância de Paulo era essa, ia, evangelizava, batizava, discipulava, tal, formava obreiros, depois ia para outro lugar. Não é aquela itinerância que cada dia está em um lugar diferente, mas não cria nenhum vínculo, não discipula ninguém. Bom, aí o terceiro ponto, para a gente ir para a reta final, é que precisamos responder esse clamor que está lá no versículo 10. Diz no versículo 7 que eles defrontaram, né, e contornaram Mísia e desceram a Troade, ou seja, Troade era uma colônia romana, e principal porto de Mísia, como diz lá em Atos capítulo 20, do versículo 5 ao 12. E a mudança do pronome aqui, da terceira pessoa, observa bem esse detalhe, a gente tem que ler a Bíblia em câmera lenta, né? A mudança aqui do pronome da terceira pessoa para a primeira pessoa indica o quê? Que Lucas se juntou a Paulo, Silas e Timóteo. Ou seja, junte-se a nós. Irmãos, para a gente responder esse clamor, passa Macedônia, ajuda-nos, a gente tem que o quê? Se juntar. E é isso que eu quero que vocês entendam. Junte-se ao trabalho de missões. A gente não precisa de aplausos.
Dizer, é isso aí, eu estou torcendo por vocês. Não, a gente não quer torcer de vocês, a gente quer que vocês entrem no campo também. Em missões, a torcida está dentro do campo. É um jogador motivando o outro. Não é lá fora. Não é eu dizer assim, ó, vamos lá para o campo, derrama sangue, vou estar aqui torcendo por vocês. Não, isso é covardia. É o quê? É entrar em campo também, é vestir a camisa e entrar em campo. Então, quando o Espírito Santo finalmente abriu uma porta, ele fechou a da Ásia e abriu a da Europa, a porta para eles avançarem com o Evangelho, eles o quê? Obedeceram prontamente. Isso aqui que eu quero também mostrar. O texto diz lá que prontamente eles obedeceram, eles não demoraram. Tem igreja que demora a atender esse clamor, tem igreja que demora a atender as necessidades. Tem que ser rápido, tem que ser prático. Não estou dizendo de ser pragmático, estou falando de ser prático. Não estou negando a teoria, porque a teoria ela é importante. Isso que a gente está fazendo aqui, estudando a teoria, mas tem que colocar em prática. Missões se faz fazendo, não existe segredos. Missões é colocar a mão na massa. E o versículo 10, como eu mencionei, ele mostra aqui essa obediência imediata, porque eles concluíram que Deus os havia chamado para anunciar o evangelho ali. Essa é a conclusão que eles tiveram. Então eles procuraram logo o destino. Logo procuraram ir para aquele lugar que o Espírito Santo está direcionando. E não adianta ir na contramão de Deus. Vocês lembram de Jonas? Ele tentou, não conseguiu. Não adianta lutar e relutar. Tem que ir na direção de Deus. Porque quem caminha na contramão de Deus, caminha em direção a uma grande tempestade, como Jonas encontrou uma grande tempestade. Então, o melhor que é obedecer, entender o chamado. Aí eu quero que você, esposa, entenda o chamado da sua esposa. Você, esposa, entenda o chamado do seu esposo. Pais, entenda o chamado dos filhos. Filhos, entenda o chamado dos pais. É importante a gente entender isso. Como a mãe do Ashbel Green Simonton, que foi o fundador do presbiterianismo no Brasil, isso há mais de 160 anos. Ele bem jovem, quando ele falou para a mãe dele que ia vir para o Brasil, ele que era dos Estados Unidos, de uma família bem tradicional nos caminhos do Senhor, e quando ele falou que vinha para cá, a mãe, ó, provável que você morra, porque problema de saúde, né, de doença que tinha muito aqui no Brasil, falei, provável que você morra de febre amarela, mas eu prefiro perder você para Deus, né, para missões, do que perder para o mundo. E abençoou o filho. Ele viveu 8 anos, trabalhando aqui, morreu com 34 anos de idade, mas em 8 anos Deus deu a ele um ministério muito grande, que desenvolveu muito. E hoje são milhares de presbiterianos, né, e não só diretamente os presbiterianos, mas de outras pessoas também que foram influenciadas pelo trabalho dele. Então não adianta ir na contramão de Deus. Os pais precisam entregar os filhos a missões. O fato, irmãos, é que nós temos os recursos para evangelizar o mundo. Mas, infelizmente, eles estão dormindo nos bancos de nossas igrejas. Entendeu? Temos recursos humanos e financeiros, só que estão dormindo. E aí a gente precisa se atentar. E aí eu quero ir para o último ponto, que fala sobre o cumprimento da grande comissão. Mateus 28, versículo 20, vai dizer que nós temos essa garantia do sucesso missionário por causa da companhia de Jesus, porque Jesus fala, né? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, essa é a certeza de que a obra prosperará, como também lá em Mateus 24,14 diz que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, a todas as nações. Então aqui já mostra até o cumprimento da palavra de Deus, que o evangelho vai ser pregado, ou como mostra lá o desfecho da obra missionária em Apocalipse, capítulo 7, do versículo 9 ao 10, que diz que multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, adorando o Cordeiro de Deus. Ou seja, o resultado de missões é esse. Pessoas, a multidão enumerada, aliás, que ninguém conseguia enumerar, pessoas ali de várias nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do Cordeiro, diante do trono, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamando, como diz, em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Irmãos, para a gente concluir, eu queria que a gente pensasse em algumas problemáticas em missões. Eu acredito que uma das principais armas do inimigo é a distração, a falta de foco, a falta de prioridade.
o que nós chamamos de desperdícios em missões. Desperdício desde humanos, pessoas que podiam estar servindo e não estão servindo, ou pessoas servindo na área que não é a área delas, como também desperdícios financeiros, quando gastamos o dinheiro da igreja com aquilo que é desnecessário, que não é prioridade, ou fazemos programações que não são prioridades, que ninguém vai sentir falta, como a gente está vivendo agora no período da pandemia. Tomara que muitas igrejas entendam isso, que quando voltarem aos cultos, que elas entendam que muitas coisas que faziam não precisam mais fazer, que podem ir diretamente no foco de missões. E eu penso que as soluções seriam que a conscientização, a mobilização. Não haverá esperança para o mundo se todos os crentes não se dispuserem a testemunhar. Só o Evangelho é esperança para o mundo. E como eu disse antes, entre os dons do Espírito Santo não existe o dom de esquentar banco. E você não foi chamado somente para congregar, mas também para se entregar na obra. Então não fique aí parado. Ouça o clamor. Mova-se. Atenda ao bramido. Passe a Macedônia. E ajude. Faça alguma coisa. Comece abandonando o pecado. Depois, enche-se do Espírito Santo. Depois, tenha paixão pela glória de Deus. Vá atrás das vidas perdidas. Não desperdice sua vida vivendo egoisticamente. Doe a sua vida em prol do reino. E devemos influenciar o mundo no contexto local, nacional, mundial, de missões, e devemos cumprir nossa missão enquanto é tempo. Nós devemos nos envolver e nos comprometer com a tarefa missionária. Na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no mundo inteiro. Que o Senhor Jesus nos abençoe, irmãos. Vamos orar nesse momento. Pai, nós te damos graças, te louvamos, te bendizemos, porque é o Espírito Santo que nos conduz, que nos direciona e nos aponta o caminho. Te pedimos para que faça do nosso coração um coração sensível à tua voz, para que entenda qual é a direção que o Senhor nos dá. Sabemos que a igreja tem a chamada missionária, mas ela precisa de direção para saber como agir, saber das prioridades do teu reino. Te pedimos, ó Deus, para que desperte na igreja brasileira o desejo de buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça. E assim as demais coisas serão acrescentadas. E também que a igreja, ó Pai, não venha desperdiçar tempo, energia, dinheiro, recursos humanos e financeiros, mas que venha dar prioridade àquilo que realmente é importante. Toma nossas vidas em tuas mãos e nos abençoe, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus permitir.